Olá pessoal, meu nome é Andréia Cordeiro, sou formada em Direito e em Serviço Social, atualmente trabalho na Secretaria de Segurança do DF. Estamos aqui para aprender um pouco mais sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. O meu objetivo é que com estas aulas as questões da sua prova fiquem mais fáceis. Hoje é a nossa primeira aula e vamos estudar um pouco sobre o histórico da infância, as diretrizes básicas que fizeram surgir o ECA e os primeiros artigos do ECA que fazem ser dele uma lei tão especial e tão difundida em todo o mundo. Vamos começar? Os historiadores nos dizem que na Antiguidade e na Idade Média não havia crianças. Como assim? As crianças já nasciam como adultos? Era quase isso. As crianças eram vistas como meros adultos estúpidos. Não tinham direitos, não tinha moralidade, não tinha censura. Uma criança poderia assistir execuções que aconteciam em praças públicas, poderiam ser torturadas, poderiam trabalhar. Elas eram apenas tidas como adultos pequenos e que um dia iriam crescer e ficar grandes, mas que desde o nascimento elas já eram mini adultos, porém com uma certa estupidez. Por exemplo, na Grécia Antiga, só eram mantidas vivas as crianças que nasciam fortes, saudáveis. Em Esparta, as crianças eram propriedade do Estado, que faziam delas pequenos lutadores, treinavam elas para que fossem para a guerra, para que lutassem, ou seja, era propriedade do Estado. No Oriente, as crianças eram sacrificadas em prol da sua pureza para os deuses. Então não havia cuidado nenhum com as crianças, não havia o olhar para que aquela pessoa estava em desenvolvimento e que por isso ela precisava de um cuidado melhor ou especial. Além disso, a infância era tida somente como uma fase inócua da vida, quase que desnecessária. Em naufrágios, por exemplo, ou em qualquer tipo de acidente, as crianças eram as últimas a serem salvas. Primeiro os homens, segundo as mulheres e, se houvesse tempo, as crianças. Isso tudo ocorreu ali na Idade Média. E um exemplo claro disso é a história de João e Maria, em que os pais deixam os seus filhos na floresta para morrerem de inanição em razão de não ter comida em casa. Isso ocorre ali no século XIV, né? Essa história de João e Maria. Ela é muito representativa da infância desse período da história. Somente no século XVIII, com Rousseau, com o livro Emílio, em que ele dedica 3 capítulos desse livro à infância, é que a infância começa a ser olhada como algo especial, como algo que merece uma atenção para a formação do ser humano. Ele diz que a pessoa é boa desde a sua origem e que ela precisa, então, de um acompanhamento especial, de um cuidado especial para que ela se torne uma pessoa boa quando grande. Ela já nasce essencialmente boa. Logo após também, nas artes plásticas, nós temos Madame Vigée-Lebrun, que pinta a infância, que ela pinta as mães com os seus filhos. Ela pinta a maternidade como uma fase especial da mulher e da criança. Os quadros dela representam as mães no momento de afetividade com os seus filhos. No século XIX, surge a ideia de criança porque são feitas roupas para crianças. Embora isso possa parecer um tanto quanto banal, a moda ou a roupa, mas significa que se reconhece a criança como uma pessoa que merece um olhar. E esse olhar se dá pela vestimenta. Então as crianças passam a ter roupas destinadas a ela. Tanto é que até hoje nós vemos na Inglaterra que os príncipes pequenininhos, por exemplo, o príncipe George, usa roupas que só as crianças podem usar, que são as chamadas calças curtas. Então a criança passa a ser vista como criança, a ter um olhar para a sua especialidade como uma fase da vida especial. No século XX é tido como século da infância, ou seja, é criado o Dia da Infância. A infância é olhada
como uma fase não só especial, mas determinante para o desenvolvimento físico biopsíquico daquela pessoa. Festas como Natal, Páscoa, são voltadas para o olhar infantil. A Páscoa deixa de ser a ressurreição para ser o coelhinho da Páscoa. O Natal deixa de ser o nascimento do Cristo para ser o Papai Noel. Então, até mesmo as festas religiosas de grande importância, para diversas religiões inclusive, passam a ser vistas por um olhar infantil. A criança é trazida para esses momentos até então adultos da pessoa. Um exemplo também muito claro disso é que a pedofilia passa a ser tida como um crime hediondo. E até então não era nem um crime a pedofilia, né? Os senhores dos escravos, os senhores dos feudos eram donos daquela criança, dos seus corpos e dos seus futuros. Não tinha nada em que proteger a criança até chegar o século XX com a ideia de ser o século da infância. Esse olhar especial. E até hoje, essa infância vem sendo elaborada. Ainda há muita discussão, ainda há muita divergência sobre o que é infância, sobre até quando vai a infância e sobre a importância da infância para o desenvolvimento da pessoa até a sua idade adulta. Esse é o livro de Rousseau, Emílio ou da Educação, para quem quiser se aprofundar um pouco mais na história ou na filosofia. Essa é a capa do livro. E também, a título de curiosidade, esses são os quadros de Madame Vigée Lebrun, em que são retratadas, né, as mães com os seus filhos de uma maneira afetuosa, em que a criança se insere num cuidado, numa proteção. No Brasil, a evolução da infância também vem desde muito tempo. No século XVI, não havia normas tutelares. Havia chamada fase da absoluta indiferença. Ninguém ligava para a criança. Tudo isso que eu falei antes da história do mundo, digamos assim, se aplica ao Brasil até o início do século XVI. Não havia normas, as crianças poderiam ser escravizadas, abusadas, não havia censura, poderia haver torturas em praças públicas, execução, elas poderiam ser penalizadas, vendidas, separadas de seus pais arbitrariamente. Então não havia nenhum tipo de norma para tutelar a infância. Do século XVI até 1979 é a fase da mera imputação legal. Em 1979 é o fim do Código de Menor. E essa ideia do Código de Menor ganha força em 1927 com o Código Melo-Matos, que visava somente a punição de condutas praticadas por crianças e por adolescentes. Essa fase da mera imputação legal, inclusive, no Código Penal de 1890, dos 9 aos 14 anos, então é o Código Penal de 1890, dos 9 aos 14 anos, a criança poderia ser punida e a sua punição era conforme o seu discernimento. A criança ia a julgamento. A criança entre 9 e 14 anos cometia um ato infracional. Ela ia a julgamento. Se os julgadores considerassem que aquela criança tinha discernimento do que cometeu, ela poderia ser punida. Então, na história do Brasil, a idade penal tem início aos 9 anos de idade. Entre os 14 e os 17 anos, ainda nesse Código Penal de 1890, dos 14 aos 17 anos, a pessoa tinha a pena reduzida. Ou seja, aquela pessoa que tinha entre 14 e 17 anos, que cometesse um ato infracional, ela seria punida como qualquer adulto, como qualquer pessoa com pleno discernimento, e ela tinha a sua pena reduzida, ela cumpriria a sua pena. E quem, dos 17 aos 21 anos, cometesse alguma infração penal, ela teria uma pena atenuante. Ela teria alguma atenuação da pena, conforme o código da época regesse. Então, na nossa história do Brasil, nessa fase da mera imputação legal,
A partir dos 9 anos de idade, a pessoa poderia ser punida criminalmente por um ato que ela cometesse, independente da sua idade, da sua formação, nada disso era levado em conta. Apenas a sua idade e o seu discernimento no momento do ato infracional. De 1979 até 1988, que é quando é promulgada a Constituição, a gente tem a fase tutelar. Essa fase é marcada pelo assistencialismo e por práticas segregatórias de crianças e adolescentes em situação irregular. Ou seja, de 1979 a 1988, o que rege a criança é o chamado Código de Menor. Hoje em dia, não se fala mais em menor. É pejorativo chamar uma criança ou um adolescente de menor. Então, fique atento se na sua prova discursiva caiu algum tema sobre infância e adolescência, não escreva menor. Porque hoje em dia isso é visto de uma maneira totalmente pejorativa, não se usa mais, a não ser que seja para falar pejorativamente dessa fase da vida. Nessa fase do tutelar, marcada pelo Código de Menores, existe um binômio que é assistencialismo segregatório, ou seja, esse código serviria ou para dar uma mera assistência àquelas crianças que eram abandonadas, que eram vítimas de maus tratos ou que estavam em perigo pela sua moral ante o ambiente em que elas viviam, ou elas seriam segregadas, ou seja, iria para a casa de menores por cometimento de atos infracionais. É um pouco óbvio que essa fase, esse código de menor, servia apenas para as crianças pobres que viviam em favelas, que viviam em situações de risco ante a sua condição financeira. Então, as crianças ricas poderiam até estar passando algum tipo de violação, mas o código provavelmente não chegaria a essas crianças, por conta desse caráter do código, de ser assistencialista e segregatório. A partir de 1988, com a Constituição Federal, todas as crianças e todos os adolescentes são abarcados pela proteção integral. Então, a partir de 1988, a gente entra na fase da proteção integral. Qualquer criança e qualquer adolescente, independente da sua cor, da sua classe social, do seu nível de instrução, está protegido pela Constituição e, logo após, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Todos se tornam sujeitos que devem ser assegurados pelo Estado, pela sociedade e pela família. Todos devem assegurar que as crianças e os adolescentes estejam seguros nessa fase de desenvolvimento da vida. E tudo isso com absoluta prioridade e em consideração da situação peculiar de pessoa em desenvolvimento. Aplica-se tratamento diferenciado, por exemplo, com tratamento infracional e não criminal. Então, uma criança ou um adolescente, eles não cometem crimes, eles cometem ato infracional. Um exemplo da diferença do Código de Menores e da fase da proteção integral. A fase da proteção integral abarca tanto a Constituição quanto o Estatuto. É o somatório dessas duas legislações que se forma a fase da proteção integral. No Código de Menores, alcançava somente as vítimas de maus tratos e os infratores. Já a proteção integral alcança todas as crianças e todos os adolescentes. No Código de Menores, a ação política era sobre as consequências. Não se prevenia as causas da delinquência ou de atos infracionais. As ações eram meramente assistencialistas. Na proteção integral, visa-se políticas públicas para prevenir, impedir maus tratos e delinquências. As crianças e os adolescentes, eles são sujeitos de direitos. As ações eram determinadas pelos juízes de menor, ou seja, era uma ação centralizada. Na proteção integral, todos os entes federativos participam da execução dessas ações. É o chamado princípio da municipalização. São tomadas participativas. Todos são responsáveis para cuidar destes princípios.
No Código de Menores, as ações eram segregatórias. Aqui na proteção integral, as ações são combinadas. Juízes, promotores, assistentes sociais, psicólogos e professores são agentes dessa proteção. Não havia manutenção dos vínculos familiares. E na proteção integral, a prioridade na manutenção desses vínculos. As crianças podem ser brevemente ou definitivamente, em alguns casos, afastadas de suas famílias. Mas o que se busca é que elas retornem para este convívio familiar. A origem do ECA se dá com a reabertura democrática do Brasil. Em 1887, com a Assembleia Nacional Constituinte, concretizou o conteúdo da doutrina da proteção integral. Essa doutrina, ela advém da Organização das Nações Unidas, que ali foi organizado uma normativa internacional para a população infanto-juvenil. E o Brasil abarca essa normativa internacional. E é lá no artigo 227 da Constituição em que a gente vai ler: é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Até então, isso não havia para a criança e para o adolescente. Por mais óbvio que hoje pareça para nós que tudo isso deva ser cumprido, até então não havia nada legislado e, portanto, não cumprido. Se mesmo com toda essa ampla legislação, a situação ainda é tão precária para as crianças e os adolescentes, imaginem antes. A Constituição, ela delimita os parâmetros das leis infraconstitucionais. A Constituição é a lei maior. Toda lei a seguir, abaixo da Constituição, deve seguir os seus parâmetros. E não é diferente com o ECA, né? Então, a partir do ECA, a partir da Constituição, o ECA foi embasado nesse contexto de absoluta prioridade. E então nasce o Estatuto da Criança e do Adolescente, em 1990, sob o número da Lei 8.069. Ele é dividido em 2 livros, o livro da proteção da pessoa em desenvolvimento e o segundo livro que trata dos órgãos e dos procedimentos protetivos. O artigo 1º do ECA nos diz: esta lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. E esse S não existe, desculpem pelo erro de digitação. Então, o artigo 1º do ECA, ele já nos traz o princípio da proteção integral à criança e ao adolescente. Repetindo assim aquilo que disse a Constituição. No artigo 3º, o ECA diz: a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. Então, aqui o que o ECA está nos dizendo? Que a criança e o adolescente são pessoas humanas em fase de desenvolvimento, mas eles não deixam de ser pessoa. Eles não deixam de ser pessoas dignas de direitos, e não qualquer direito, os direitos fundamentais, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, assegurando-se-lhe, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade. Parágrafo único. Os direitos enunciados nesta lei aplicam-se a todas as crianças e adolescentes sem discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente social, região e local de moradia ou outras condições que diferenciem as pessoas, as famílias ou a comunidade em que vivem. Então, o ECA, com esses 2 artigos lidos, o 1º e o 3º, a gente já encontra 3 tipos de princípio: da prioridade absoluta,
da dignidade e da não discriminação. Esses princípios, vocês precisam estar sempre atentos, porque eles vão basilar todo o Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas quem é criança e quem é adolescente? O artigo 2º vem nos dizer que criança é pessoa até 12 anos de idade incompletos. Ou seja, 11 anos, 11 meses e 59 segundos é criança. O adolescente é aquela entre 12 e 18 anos de idade. Então, a pessoa com 12 e 18 anos é adolescente. Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente esse estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos de idade. Onde que nós vamos achar no ECA a aplicabilidade do parágrafo único? No artigo 40 e no artigo 121, parágrafo 5º. O artigo 40 refere-se à adoção de pessoa entre 18 e 21 anos, quando o requerimento foi feito antes da pessoa ter 18 anos. Então, a pessoa tinha 17 anos e foi feito um pedido de adoção. Se esse pedido sai quando a pessoa tem entre 18 e 21, ainda será regido pelo ECA. E o artigo 121 diz que um adolescente com 17 anos e 11 meses que comete um ato infracional, mas se esse processo demora algum tempo para ser julgado e a condenação só sai quando essa pessoa tem 18 anos, ainda assim será o Estatuto da Criança e do Adolescente que regerá este cumprimento de pena. Não será o Código Penal. Parecem que são assuntos tão banais que não têm nenhuma importância por serem tão lógicos. Mas eu trouxe 3 questões de concurso que vêm nos mostrar o quanto esse assunto cai e o quanto ele é importante. São questões muito recentes. Por exemplo, essa de 2017. Diz a pergunta: a legislação brasileira, no que se refere ao tratamento dispensado à criança e ao adolescente, passou por diferentes períodos, marcados cada um por concepções distintas. A partir disso, é correto afirmar: no período que antecedeu a Constituição de 88, a legislação garantia à criança e ao adolescente direitos fundamentais embasados no princípio do melhor interesse? Sabemos que isso está falso, porque antes da Constituição de 88, o que se tem é o Código de Menores, que não previu o melhor interesse. O melhor interesse é após a Constituição de 88. Com a vigência da Constituição Federal de 88, do Estatuto da Criança e do Adolescente e da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança, todos aqueles que não atingiram os 18 anos passam a ser considerados sujeitos de direitos, prioridade absoluta e pessoa em fase de desenvolvimento? Sim, é após a Constituição Federal, do Estatuto e da Convenção das Nações que a criança passa a ser considerada sujeito de direito com a prioridade absoluta e sendo vista como pessoa especial por estar em desenvolvimento. A doutrina da situação irregular vigorou até a entrada do ECA? Não. Ela vigora até a entrada da Constituição Federal de 88. Quem põe fim à doutrina da situação irregular é a Constituição Federal, não o ECA. A partir do Código Penal de 1890, a idade da responsabilidade penal vem fixada em 18 anos? Não, a idade penal era fixada em 9 anos. A Declaração dos Direitos da Criança é o primeiro documento internacional com força congente para os países firmatórios? Também não. O primeiro documento internacional com força congente é voltado à tutela das crianças e dos adolescentes, é a Convenção para a Repressão do Tráfico de Mulheres e Crianças, aprovada em 1921. Então, é a Convenção para Repressão do Tráfico Internacional de Mulheres e Crianças. Este, sim, é o primeiro documento com força congente, em 1921. E a Declaração dos Direitos das Crianças, ela só vem em 1924.
Uma outra questão, que também trata dos princípios e desse assunto inicial. De acordo com os princípios orientadores do direito das crianças e do adolescente, em favor deles deve ser dada a primazia em todas as esferas de interesse, seja no campo judicial, extrajudicial, administrativo, social ou familiar. Tal tratamento não comporta questionamentos ou ponderações, pois foi essa a escolha nacional por meio do legislador constituinte. De acordo com a doutrina, tal primazia corresponde ao princípio da prioridade absoluta, que é o que rege a Constituição Federal e que o ECA, no seu artigo 1º, vai confirmar. Então, a prioridade absoluta é o princípio orientador do direito da criança e do adolescente. Uma última questão. A Lei 8.069 de 90, denominada Estatuto da Criança e do Adolescente, prevê nas disposições preliminares quais os direitos da criança e do adolescente, sendo correto afirmar que a criança e o adolescente têm direitos fundamentais restritivos? Não. Direitos fundamentais absolutos. Por esse motivo, elabora-se uma legislação específica denominada Estatuto da Criança para regular quais os direitos e deveres a serem cumpridos e respeitados. A legislação específica não é porque o direito fundamental é restritivo a essas pessoas. A legislação específica é porque a infância e a adolescência é tido como uma fase específica da vida e que por isso merece uma legislação específica. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana? Sim. Sem prejuízo da proteção integral de que trata o Estatuto da Criança? Sim. Sendo assegurado por lei todas as oportunidades e facilidades a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social em condições de liberdade e dignidade? Sim. Esse daqui é o artigo, são os artigos 1º e 3º do ECA, reunidos num parágrafo só. A criança e o adolescente têm acesso parcial aos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana? Não. Acesso absoluto. Em que a criança e o adolescente, por estar em fase de desenvolvimento, necessitam de legislação especial para acesso e proteção social. Esse item é como o item A. Fala que por a criança e o adolescente estar numa fase especial e restrita da vida, eles também têm acesso restrito. Não, o acesso absoluto. A legislação especial vem para tratar de uma fase especial da vida. As crianças e os adolescentes serão assim considerados para os efeitos do Estatuto da Criança e do Adolescente se tiverem até 13 anos e entre 14 e 18 respectivamente? Não. A criança é até 12 anos e o adolescente entre 12 e 18. Aqui 12 incompletos, né? Então é isso, meus amigos, espero que tenham gostado da aula. Estaremos aqui na próxima aula para aprofundar no ECA, ver os artigos, aqueles principais e que dão todo o arcabouço jurídico teórico para o tratamento da criança e do adolescente, nós vamos estudar.